Então, beleza? Iniciamos a gravação. Pessoal, na aula passada a gente falou para vocês sobre perfil do solo, né? A gente falou sobre um pouquinho sobre o perfil do solo. Falamos sobre, na verdade, sobre rochas à base de carbonato de cálcio, né? E perfil do solo, acho que foi o último tema que a gente trabalhou. Mostrei para vocês aí, então, um perfil, né, em relação aos horizontes de diagnóstico, os horizontes diagnósticos superficiais, né, falamos do horizonte O, que é o horizonte da matéria orgânica, horizonte A, que são os horizontes superficiais, e depois falamos dos horizontes subsuperficiais, que daí entraria o horizonte B, né, e R, e horizonte B, C e R. Então, todos esses horizontes também são horizontes subsuperficiais, beleza? Na aula de hoje, nós vamos falar, então, nós vamos já começar a introduzir com vocês a questão da gênese, né, e formação dos principais solos brasileiros. Então, nós vamos falar sobre os principais agrupamentos de solos e como caracterizá-los e identificá-los. Na aula de hoje é uma aula bem interessante, é uma aula que eu gosto bastante, inclusive, porque essa aula, eu tento fazer ela trabalhando um pouquinho de algumas características agronômicas, né, que vão ser importantes para vocês lá na vida prática de vocês. Como eu falei para vocês, a ideia de fazer ainda é fazer uma prática relacionada a esse tema especificamente lá na Fazenda Guarita, tá? Que é onde a gente dá nossas aulas práticas relacionadas a agrupamentos de solo e classificação, beleza? Pessoal, então, o objetivo da nossa aula hoje, então, vai ser, primeiro, identificar os principais agentes do intemperismo que contribuem para a formação do solo. Vamos falar brevemente sobre eles, porque a gente já falou sobre isso lá no início da disciplina. Então, eu não vou precisar mais ficar falando, refalando sobre eles. Eu vou passar rapidamente, só para a gente fazer um gatilho para depois a gente falar sobre os agrupamentos. Identificar os principais grupos de solos brasileiros, tá? Nós temos 4 principais agrupamentos, que é os que, inclusive, estão representados na sua maior proporção aí nos solos brasileiros. Então, os 4 principais agrupos de solos são esses que eu vou mostrar para vocês. Óbvio que existem outros agrupamentos, mas eles são mais específicos e mais característicos, e eles não representam uma porcentagem relativa ou significativa do todo, tá bom? E depois, no fim, reconhecer a importância de cada solo para o mapeamento da aptidão de uso, que é já um foco do nosso final da nossa disciplina, que é falar sobre a aptidão de uso do solo, tá bom? No estado do Mato Grosso, beleza? Certo. Aqui, dentro da contextualização, então é importante dizer que a base de todas as gêneses e depois, para a gente fazer a classificação do solo, é falar sobre o intemperismo. E aí o intemperismo nada mais é do que processos físicos, químicos e biológicos que atuam sobre as rochas, provocando então a sua desintegração ou decomposição. Esse conceito a gente já abordou, então eu não vou ficar falando muito sobre ele. Bom, o clima ele é importante para nós. A gente pode perceber que dentro do clima, regiões onde a gente tem climas tropical úmido, a gente favorece a formação de solo, a gente acelera o processo de formação, tá? Então, as regiões aqui, ó, por exemplo, onde a gente tem clima mais tropical úmido, a gente percebe que os solos dessas regiões são solos mais antigos, mais bem formados, etc. Por quê? Porque o clima favorece a intensificação do intemperismo, beleza? O relevo também vai ser importante, né? Lembrando aqui, ó, que a planície, né, e planalto vão caracterizar os agrupamentos de solos mais velhos, como os latossolos, né? E as regiões de serra, cordilheira, colina e vales, assim, né? Vão caracterizar mais solos mais recentes, mais recém-formados, tá? O material de origem ele vai ser extremamente importante, por quê? Porque para alguns agrupamentos de solo, o material de origem vai definir textura, não vai definir não, para todos os materiais, para todos os agrupamentos de solos, o material de origem define textura. Então, se o seu solo vai ser arenoso, argiloso, siltoso, isso vai exclusivamente ser dependente do material de origem. E o material de origem também vai definir fertilidade, né? Então, alguns solos lá, a fertilidade natural ela vai ser definida pelo material de origem, tá bom?
Os organismos, eles também são importantes, né? Principalmente para os primeiros agrupamentos de solos que nós vamos trabalhar, que são os neossolos. Então, os neossolos, eles são importantíssimos dentro desse processo. Os organismos vivos são importantíssimos para a definição do primeiro agrupamento de solos, que são os neossolos. E aí nós vamos abordar isso para vocês também. E depois, por fim, o tempo, que também é um fator do intemperismo, que ele vai ajudar aí na caracterização desses agrupamentos, né? Então, por exemplo, já iniciando então a nossa aula, né? Vamos dar um exemplo aqui em relação ao tempo, né? Em relação aos intemperismos e os agrupamentos dos solos. Então, nós temos aqui nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, que provavelmente eu já mostrei em alguma aula anterior, aqui a rocha intacta, a rocha mãe, certo? E aqui, ó, essa flechinha em cima está representando os 5 agentes do intemperismo: o clima, material de origem, relevo, organismos e tempo. Então, vamos entender que quando a gente fala de intemperismo, nós estamos falando desses 5 agentes trabalhando de forma conjunta. Então, o clima, ele não é trabalhado de forma isolada. O clima, ele é trabalhado de forma conjunta com os outros agentes. Então, vamos imaginar que o clima, né, o clima quente e úmido, junto com os organismos vivos, junto com o relevo acidentado, junto com material de origem rico e um determinado tempo, nós estamos formando aí, então, os principais agrupamentos de solos. Então, entendam que, quando eu falo de intemperismo, eu estou falando de uma atuação conjunta de todos esses agentes, beleza? Então, primeiro agrupamento de solos sendo formado aí dentro de um tempo cronológico. Então, agora eu estou falando de uma cronologia, tá, galera? Então, no tempo cronológico, o primeiro agrupamento formado seriam os neossolos, que a gente chama de neossolos litólicos ou neossolo de forma geral, tá bom? O que é neossolo? Neossolo, então, ó, voltando à aula anterior sobre o perfil do solo, neossolo nada mais é do que horizonte A em cima de rocha, certo? Então, nós temos apenas a presença do horizonte superficial, que é o horizonte A. Esse horizonte, ele é rico em matéria orgânica, então os organismos vivos vão ser importantíssimos dentro desse processo, tá? De formação do primeiro horizonte, que é o horizonte A. Então, o primeiro grupamento de solos que nós vamos ver aí, muito aí na nossa região do estado do Mato Grosso, Chapada dos Guimarães tem bastante neossolo. Ali, se a gente for um pouquinho para os afloramentos rochosos aqui perto, na Serra da Petrovina, também tem bastante neossolo. Se a gente for ali no afloramento rochoso ali perto de Poxorel, também tem bastante neossolo. São regiões onde a gente vai encontrar esses tipos de solo, tá? Regiões onde a gente tem uma alta declividade do terreno, a gente tem uma exposição da rocha muito comum e o horizonte A sendo formado em cima de rocha, beleza? Pode, em alguns neossolos, apresentar também o horizonte C. Não sei se vocês lembram do horizonte C, mas lá na aula passada a gente falou sobre ele. O horizonte C nada mais é do que a rocha em processo de intemperismo, em processo de fragmentação, de degradação, tá? Então, dependendo do tipo de solo, da região, da declividade, do relevo, né, onde esse solo está sendo formado, a gente também tem a presença do horizonte C, que seria a rocha em processo de intemperismo, beleza? Depois, dentro de um tempo cronológico, nós vamos aí então para os cambissolos. Deixa eu só ver se tem mais alguém aqui. Não. Nós vamos para o cambissolo. Os cambissolos, o próprio nome diz, cambi, do espanhol, vem de cambiar, de mudar, de mudança. Então, cambissolos são solos intermediários que estão sofrendo processo de transformação, beleza? Então, são solos em mudança, em processo de formação. Por isso se chama-se cambissolos, beleza? O cambissolo, então, tem lá, no perfil dele, né, fazendo o perfil do solo do cambissolo, nós temos aí, então, a presença do horizonte A, né? Então, o horizonte A, ele é um horizonte ainda caracterizado pelo alto teor de matéria orgânica, pela atuação dos organismos vivos, né, e etc. Mas a gente já tem aqui, ó, a presença de um horizonte B sendo formado, né? E inclusive o cambissolo, ele vem desse nome, porque esse horizonte B está sendo formado, está em processo de formação, de mudança, de transformação, beleza? Então, o cambissolo aqui nada mais é do que horizonte A em cima de B, e esse B lá na frente vai chamar de BI, que é B incipiente.
Então, todo solo que existe horizonte B incipiente ou recém-formado, com espessura até no máximo 10 centímetros de profundidade, né, no perfil do solo, a gente caracteriza, então, como cambissolos. Os cambissolos são muito característicos em regiões mais declivosas, com alta declividade. Então, estado de Minas Gerais tem bastante cambissolo. Em Poxoréu vai ter bastante cambissolo também. Chapada dos Guimarães também vai ter bastante cambissolo. Então, todas as regiões nossa em que a gente tenha uma declividade acentuada em relação ao relevo, a gente aí define os nossos cambissolos, tá? E a presença do horizonte B também vai definir o que a gente caracteriza como cambissolos, beleza? Bom, pessoal, dentro do processo cronológico, depois que a gente falou dos cambissolos, que os cambissolos foram formados, aí a gente tem uma direcionamento duplo, onde, se ocorrer migração de argila para o subsolo, ou seja, a argila que está lá, concentrada no horizonte A, migrar para o horizonte B, num fenômeno físico-químico, a gente tem a formação dos argissolos. Então, o que é um argissolo? Um argissolo nada mais é do que um solo em que eu tenho horizonte A, horizonte BT e horizonte C já bem formado. Ou seja, o que é um horizonte BT? Que é o que caracteriza os argissolos. É o horizonte onde eu tenho um acúmulo ou uma maior concentração de argila. Então, se eu pegar e fazer a análise granulométrica ou textural do horizonte A, do horizonte B, eu vou ter uma desproporção no teor de argila, onde o meu horizonte B, eu vou ter um maior acúmulo de argila quando comparado com o meu horizonte A. Então, no meu horizonte A, eu vou ter lá, sei lá, 30% de argila, e no meu horizonte B, eu vou ter 60% de argila. Então, essa diferença no teor de argila, que é o que a gente chama de migração de argila do horizonte A para o B, é o que a gente define como horizonte B textural. Horizonte B textural é um horizonte... É um horizonte diagnóstico subsuperficial que define aí os nossos argissolos. Isso, pessoal, do ponto de vista de manejo, ele é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque quando eu tenho uma diferença na concentração de argila e ela se concentrando apenas numa faixa do meu solo, eu deixo com que o meu solo tenha uma permeabilidade variável. Ou seja, quando a gota da chuva ou a água ela cai no solo, ela escorre até relativamente bem no primeiro momento, depois ela vai ter um impedimento, porque ela tem um acúmulo de argila apenas nessa camada, o que pode provocar ou favorecer processos erosivos, tá? Então, processos erosivos são favorecidos nesse tipo de solo, que então a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão. Então, por isso que quando a gente trabalha em argissolos, e vocês, na vida prática de vocês, vocês vão trabalhar com bastante argissolo, o estado do Mato Grosso é representado por uns 30% de 30% do estado do Mato Grosso é representado por argissolos, tá? Então, vocês vão ter uma proporção até alta desse agrupamento de solos. E quando vocês tiverem que lidar na prática com esse agrupamento de solos, vocês vão ter que entrar com estratégias conservacionistas. Nós vamos falar sobre isso mais tarde, mas lembrem-se disso. Quando eu trabalhar com argissolo, eu vou ter que trabalhar com estratégias conservacionistas, porque esse tipo de solo, ele favorece ou propicia processos erosivos, beleza? Bom, pessoal, opa, volta lá. Eita, passei aqui a aula, desculpa. Então, se ocorrer migração de argila para o subsolo, horizonte BT, o que caracteriza os nossos argissolos. Se ocorrer remoção de bases sílicas num processo de lixiviação, eu vou formar aqui, então, os meus... Volta.
Eu vou formar aqui, então, os meus latossolos. Então, pessoal, latossolos nada mais é do que um horizonte onde eu tenho horizonte A, horizonte BW, ou B latossólico, e horizonte C. Qual é a diferença do latossolo para os argissolos? Eu não tenho migração de argila no horizonte B, ou seja, a minha proporção granulométrica ou a minha análise textural ou granulométrica entre os horizontes é a mesma. Então, a mesma porcentagem de argila que eu tenho no horizonte A vai ser a mesma porcentagem de argila que eu tenho no meu horizonte B. Então, eu não tenho diferenciação na minha textura entre os diferentes entre o perfil do solo, ou entre as camadas do solo, ou entre os horizontes diagnósticos do solo. Eu não tenho essa diferenciação, o que faz com que a permeabilidade da água seja muito maior e a infiltrabilidade da água também. E não só isso, faz com que os latossolos sejam os solos mais melhores trabalhados ou indicados para o cultivo agrícola. Por quê? Porque ele não tem essa diferença na concentração de argila. A permeabilidade e porosidade ela é igual em todo o perfil do solo. O manejo mecânico com implementação agrícola, como subsolagem, gradagem e aeração, também é facilitada porque a textura ela é melhor. E assim por diante. Então, do ponto de vista físico, de manejo físico, né, do uso de implementos agrícolas ou mecanização, esses solos, os latossolos, são os mais indicados. Entretanto, esses solos são pobres quimicamente. Por quê? Porque eles foram aqui, ó, sofreram remoção de base sílica. O que são bases? Cálcio, magnésio e potássio. São 3 nutrientes. Então, quando eu tenho remoção de nutrientes, eu deixo, então, meu solo naturalmente ácidos e com alto teor de alumínio, certo? Então, esses solos, eles não são bons quimicamente, mas eles são excelentes do ponto de vista físico. Certo, pessoal? Então, para a gente exemplificar, então, esses principais agrupamentos de solos, eu vou, então, um por um e a gente vai comentando sobre eles, tá? Essa primeira imagem que eu queria mostrar para vocês, eu quero que... enfim. Né? Então, esse primeiro aí, essa primeira imagem, como vocês podem visualizar, ele é um afloramento rochoso, tá? Aí, provavelmente, está aparecendo uma rocha... Aqui, nesse caso, é uma rocha calcária. Está aparecendo uma rocha calcária. Eu tenho que confirmar depois no meu material se é mesmo, mas eu tenho quase certeza que sim, pela imagem. Se não for calcário, é um basalto, né? Rocha basáltica. Ou é basalto ou é calcário, tá? Então, aí vocês podem visualizar que é um afloramento rochoso. E vocês podem verificar também que existem fendas. Vocês estão visualizando as fendas aqui, ó. Então, esse é o primeiro processo de intemperismo, que é o processo de fragmentação das rochas pela ação do clima, da temperatura, dos organismos vivos, etc. Por quê? Vocês podem perceber, ó, que aqui no cantinho lá superior da imagem, né, no cantinho direito superior, já tem aqui, ó, algumas vegetação em cima da rocha. Essa vegetação em cima da rocha, quando ela vai morrer, ela forma, então, os nossos primeiro horizonte, ou primeiro agrupamento de solos lá, ó, que são os neossolos. Então, aqui é o primeiro exemplo de neossolo litólico, que nada mais é. Esse neossolo é um neossolo litólico. O que significa isso? Lito de rocha, neo novo. Então, solo novo em cima de rocha. Neossolo litólico. Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, um aumento da concentração dos organismos vivos. Então, por isso que dentro dos agentes do intemperismo, os organismos vivos são extremamente importantes para definir esse primeiro grupamento de rocha, de solo, que são os neossolos litólicos. Os neossolos, pessoal, olha lá, ó, como vocês podem ver aqui, ó, o horizonte A.
que é um horizonte rico em matéria orgânica, sobre a rocha, tá? Os neossolos, pessoal, são solos, então, olha lá, ó, pouco intemperizados. Então, são solos recém-formados em relação ao tempo, tá? Geralmente, a ocorrência se dá em relevo ondulado ou montanhoso ou escarpado, certo? Então, a gente tem aí, em relação ao relevo, um relevo fortemente ondulado, o que isso faz com que impeça a possibilidade do uso de máquina ou mecanização agrícola. São solos, então, por consequência, muito rasos. Então, a gente vai ver aí que o crescimento radicular ele vai ser prejudicado se você, caso queira fazer algum cultivo agrícola nesses solos, tá? Não é indicado porque eles são solos rasos. Fertilidade natural dele lá, ó, depende do material de origem. Então, se o material de origem, que é a rocha-mãe que está originando aquele solo, for rico em minerais, essa fertilidade natural vai ser alta. Se essa rocha for pobre, quimicamente, esse solo vai ser pobre ou ácido ou com alto teor de alumínio. Beleza? Apresenta, então, aí, ó, na característica dos neossolos, horizonte A diretamente sobre a rocha ou sobre o horizonte C. Beleza? Aqui, nesse caso, deixa eu só pegar aqui porque a imagem está cortando. São solos geralmente sem adequação para o uso e devem ser preservados. Pessoal, então isso é muito importante para nós. Por quê? Por que ele é muito importante para nós? Porque quando eu falo aqui de neossolo litólico, olha lá, ó, quando eu falo de neossolo, esses tipos de solos, eles devem ser objetos de conservação. Então, não adianta eu introduzir nenhuma prática agrícola ou manejo agrícola nesse solo, porque eu vou estar propenso à erosão, né, a perdas, né, do cultivo, eu vou limitar o acesso e o manejo e assim por diante. Então, não são indicados para cultivo agrícola, beleza? E sim, são objetos de conservação. Então, devem ser conservados, beleza? Então, são regiões que são alvos para conservação, beleza? Próximo agrupamento, então, que eu falei lá dentro da escala cronológica, são os cambissolos. Então, olha só, nessa imagem aqui, ó, é o perfil do solo lá. Nosso horizonte A, que é um horizonte um pouquinho mais escuro devido ao teor de matéria orgânica ainda do horizonte. Depois eu venho o horizonte BI, que é o horizonte B incipiente, recém-formado. Aqui não existe uma na escala, mas aqui não dá nem 5 centímetros de profundidade. Depois o horizonte C, ó. Já pode perceber que você está vendo aqui rocha, ó, fragmentos de rocha? Tudo isso é o horizonte C, que seria a rocha em processo de intemperismo. Na imagem aqui, vocês podem perceber que essa imagem é uma paisagem típica de Cambisolo. Região aí, estado de Minas Gerais, Poxoréu, Chapada dos Guimarães tem uma parte dela, ali na Serra da Petrovina também vai ter, e etc. Então, são regiões onde a gente tem uma alta declividade do terreno, certo? Difícil manejo, né? Operação de máquinas aqui, ó. Inclusive, tem algumas agricultores ou pecuaristas que introduzem aqui o cultivo animal, né? A pastagem para o cultivo animal, né? Para o manejo da pecuária, mas eles não são indicados para a agricultura porque é difícil manejo. E se caso você tenha a introdução no cultivo, você deve se preocupar muito com a questão de processos erosivos. Por quê? Porque uma vez que você remove a vegetação natural, esse solo está mais propenso ao impacto da gota da chuva, o que pode facilitar aqui diminuir a infiltrabilidade da água, aumentando o escorrimento superficial e, consequentemente, erosão. Tá? Então, são solos que devem ter todo o cuidado, não são indicados para o cultivo agrícola, mas se caso vocês tenham aí, né, uma introdução de uma pecuária, de uma pastagem, etc., vocês têm que cuidar muito com os processos erosivos, porque esse solo ele é muito propenso à erosão. Por que eu digo isso? Você percebe que esse solo ele tem um adensamento muito forte.
Então, a infiltrabilidade da água aqui ela é reduzida, o que faz com que a água ela não infiltra quando a chuva cai. Em vez de ela infiltrar rapidamente, ela vai escorrer. Então, quando tem um escorrimento superficial, você tem processos erosivos sendo formados aí, beleza? Então, solos pouco intemperizados, ainda são solos jovens dentro do tempo cronológico. Geralmente, se dá a ocorrência em relevo ondulado, forte ondulado ou montanhoso, como aqui exemplificado na imagem anterior, do slide anterior. A fertilidade natural também vai depender do material de origem. Por quê? Porque se a rocha que originou aquele solo for rica em nutrientes, o solo vai ser rico em nutrientes. Se essa rocha for pobre, o solo, consequentemente, também vai ser pobre, tá? São solos rasos, olha lá, ó. Então, aqui, ó, é um solo raso, não é profundo, o que isso dificulta o crescimento radicular e etc. Normalmente, aqui, ó, a agregação de partículas primárias não é boa, o que torna adensados. Como eu falei para vocês, ó, um solo bastante adensado, então o crescimento radicular ele é dificultado nesse sentido, e a infiltrabilidade da água também. Olha lá, ó, o que está dizendo aqui, ó. São solos utilizados pelo pequeno agricultor do sul de Minas Gerais para o cultivo de plantas de ciclo anual ou perene, podendo apresentar limitações sérias, particularmente no que diz respeito à erosão, armazenamento de água e enraizamento das plantas, justamente pelo seu forte adensamento. Beleza? Então, está aí o nosso segundo principal agrupamento de solos, que seriam os cambisolos, tá? Os cambisolos, beleza? Depois, nós temos aí os argissolos. Olha só, pessoal, os argissolos, como eu disse para vocês, é um agrupamento de solos em que eu tenho uma diferenciação na minha textura ou análise granulométrica entre os perfis do solo. Então, aqui na imagem você pode perceber, ó, aqui eu venho numa coloração mais clara. Aqui é um solo cerrado, tá, pessoal? Não sei se vocês conseguem visualizar na imagem, mas é um solo cerrado, tá? Uma paisagem bem parecida com algumas regiões aqui do estado do Mato Grosso, tá? Então, aqui, ó, a gente tem aqui uma coloração mais clara, depois uma coloração mais forte, um pouquinho, uma tonalização puxada para o vermelho. Por quê? Porque eu tenho aí, nesse caso, uma concentração de argila nesse horizonte, por isso que a coloração ela mudou um pouco, tá? Como aqui nesse solo a gente tem um baixo teor de matéria orgânica, o nosso horizonte A ele é um pouquinho mais claro mesmo, tá? Mas na imagem aqui eu mostro para vocês, ó, de 50 centímetros até 50 centímetros de profundidade, nós temos aqui o nosso horizonte A. Então, ou seja, é um solo até relativamente profundo, tá? Aí, ó, tá vendo? Ele pode chegar até mais do que 170 centímetros de profundidade. Então, é um solo relativamente profundo. Eu costumo dizer que esse solo ele não é novo, ele é um solo jovem, ele não é tão velho, mas nem tão novo. Ele é um intermediário, um solo jovem, tá? Aqui, como vocês podem ver, existe uma diferenciação na textura. Olha lá, ó. Porcentagem de argila no horizonte A, 26%. Porcentagem de argila no horizonte B, 56%. Então, vocês podem verificar que a argila, ela saiu do horizonte A e ela migrou para o horizonte B. Então, essa migração de argila, que é um fenômeno físico-químico que ocorre naturalmente, é um processo natural, é o que a gente chama de formação do horizonte BT. Então, BT por quê? Porque é um B textural. Por que B textural? Porque ele tem uma maior concentração de argila devido à migração da mesma do horizonte A para o B. Beleza? E isso define, então, os nossos argissolos. Então, todo argissolo, ele é representado aí por esse fenômeno físico-químico. Ele vai ter uma maior concentração de argila no horizonte B, obrigatoriamente. Por isso que ele se chama argissolos, tá? Bom, pessoal, os argissolos eles estão bem representados aqui em paisagens do Cerrado. Então, a gente tem bastante argissolo aqui na nossa região de Rondonópolis. A gente encontra alguns argissolos, etc. Ele é um relevo, ele tem relevo, ó, levemente declivoso. Você consegue perceber uma certa declividade do terreno. Não é uma declividade alta, igual, por exemplo, os cambissolos, mas ele tem uma certa declividade do terreno, etc. Como eu disse para vocês, esse fenômeno físico-químico aqui, o que acontece com isso?
A chuva, ela cai no solo, e aí o que acontece? Ela infiltra, certo? No horizonte A, porque ele é um horizonte bem poroso, porque tem alta concentração de areia. Quando chega no horizonte B, a infiltrabilidade da água ela é diminuída, a velocidade com que a água está infiltrando diminui. Por quê? Porque eu tenho um maior adensamento nessa parte. Esse maior adensamento, o que ele pode provocar? Uma saturação da água no solo mais rápida, o que vai provocar um encharcamento. E quando encharca, o que acontece? Escorrimento superficial. Então, eu favoreço processos erosivos justamente por conta desse fenômeno físico-químico. Então, quando a gente vai se cultivar, né, o uso de cultivo agrícola nesses solos, porque esses solos eles são indicados para o cultivo agrícola, eles são indicados com restrições no manejo da conservação desse solo. Então, o uso o plantio em nível, o uso de terraços, construção de terraços, certo? O uso de plantio direto, que você tem, ou qualquer outra prática agrícola em que você promova proteção ou cobertura da camada do solo, como, por exemplo, palhada, etc., que é promovida pelo plantio direto, você, então, favorece práticas conservacionistas para evitar com que esse solo seja erodido por processos erosivos. Beleza? Bom, vamos lá, então, nas características. Professor? Sim, pode falar. Voltando aí nos argissolos um pouquinho, então, obrigatoriamente, nos argissolos, o horizonte B ele tem que ter um teor de argila maior do que o horizonte A. Obrigatoriamente. Isso, independente da porcentagem de argila do horizonte A, mesmo se for abaixo de 10, se ele for 11... Vamos supor que a argila... vamos supor que nosso solo é extremamente arenoso. Nós temos aí 90% de areia e 10% de argila. Vamos supor, né? Se tem esse caso, mesmo assim, mesmo que meu solo seja extremamente arenoso, eu vou ter lá 2%, 5% de argila no meu horizonte A e 10% de argila no meu horizonte B. Sempre vai ter mais argila no horizonte B do que no A. Diferente do outro grupo de solo que eu vou mostrar para vocês, que são os latossolos, que a proporção de argila é a mesma, não difere entre os horizontes. Tá? Alguém entrou aí na aula. Obrigado, professor. Certo? Pessoal, e os argissolos, eles vão ser caracterizados pelo que a gente chama de horizonte... Peraí. Isso. O que a gente chama de horizonte BT. Ou então, todo argissolo tem horizonte BT. Então, o que é horizonte BT? É horizonte B textural. Então, para ser um argissolo, tem que ter BT, obrigatoriamente. Beleza? Que tem essa maior concentração de argila nesse horizonte. Tá? Então, recapitulando aí, são solos medianamente intemperizados, maduros. Então eles estão numa escala intermediária de formação. São indicados para a agricultura, tá? Esses solos, eles são indicados. Geralmente a ocorrência se dá em relevo ondulado, mas com possibilidade de uso de máquinas, tá? Então a gente tem uma certa declividade, uma ligeira declividade, entretanto, ainda se permite o uso de mecanização, tá? Diferente dos cambissolos, diferente dos neossolos, tá? A fertilidade natural depende do material de origem e outros fatores, não só material de origem, porque são solos que já sofreram um pouquinho de processo de lixiviação, são moderadamente aprofundos, então a gente tem uma certa profundidade, o que propicia aí melhor crescimento radicular, enraizamento, etc. Esse solo aqui, olha lá, ó, no quinto aqui, ó, maior proporção de argila no horizonte B em relação ao horizonte A, o que faz com que a permeabilidade seja apenas moderada, ou mesmo baixa neste último, deixando-os suscetíveis à erosão. Porém, a retenção de água neste horizonte BT pode ser o diferencial, beleza? Então, alguns autores falam que, por conta da gente ter uma baixa permeabilidade nesse horizonte, o acúmulo de água ele é maior no horizonte A, o que favorece, então, nesse caso, a possibilidade de ter menor déficit hídrico, porque tem um acúmulo de água aqui. Mas se o volume de água ou chuva for muito forte, a possibilidade de erosão é altíssima, tá bom? Por isso que, então, tem que ser
utilizado aí práticas conservacionistas. Então, olha lá, ó, muito procurados pelo pequeno e médio agricultor para o cultivo de plantas de ciclo anual e perene, sendo também muito adequados para pastagens e capineiras. Carecem, entretanto, de muitos cuidados. Então, quando eu falo de carecer de cuidados, estou falando aqui de práticas conservacionistas. Então, se eu estou trabalhando dentro de um argissolo... Alguém entrou aqui? Impressão minha. Entrou. O Cosme, ele fica entrando e saindo, né? Engraçado. Quando eu falo que eu carece... Falou, professor. Oi. O Cosme falou que tinha acabado a energia lá na fazenda. Ah, não, normal. Tranquilo, sem estresse. Aí depois ele assiste também, depois, se eu quiser. Aí o que acontece? Quando eu falo que carece de cuidados, pessoal, isso é uma coisa muito importante que vocês têm que levar para a vida de vocês. Se eu estou trabalhando dentro de uma margem de solo, eu tenho que utilizar práticas conservacionistas. Então, o que eu chamo de práticas conservacionistas? Estou falando aí de plantio em nível, estou falando de uso de terraços, que vocês conhecem basicamente por curva de nível, mas o uso de terraços, o uso de vegetação em cima do solo, como, por exemplo, plantio direto, o uso de palhada e assim por diante. Então, todas as práticas conservacionistas que eu posso implementar no meu sistema, eu vou implementar porque é um solo que ele está propício à erosão por conta dessa característica físico-química que ele tem. Beleza? Certo. E para a gente finalizar, então, para a gente falar do último grupamento de solos, são os latossolos, que é basicamente quase que 60% do estado do Mato Grosso, está aí de 50 a 60, de 40, 50 a 60% do estado do Mato Grosso está representado por latossolos, tá? Então, os latossolos é a maior parte do nosso estado é representada por esse agrupamento de solos. E é o berço das águas do Cerrado, porque é um solo extremamente poroso, com uma alta permeabilidade, tá? No nosso caso aqui, além dele ser bem típico da nossa região, os solos do Cerrado são bem arenosos, então são solos bem drenados, tá? Então não é à toa que o aquífero Guarani, né, que é o maior aquífero que nós temos aí na nossa região, na América do Sul, ele está embaixo de latossolos, né? Justamente por isso, porque os latossolos é o que captam a água da água superficial, ela infiltra e vai parar debaixo de um aquífero, tá? Por isso que a gente chama que é o berço do Cerrado, que é a região do Cerrado, que é o berço das águas, justamente por conta dessa característica, tá? Essa imagem aqui é uma imagem ela é bem representativa sobre a questão dos latossolos. Esse poste aí ele tem 15 metros de altura, ou seja, eles são solos extremamente profundos. O relevo aqui, ó, tá vendo, ó? Tendendo ao plano, tá? Então são relevos planos, tá? Permite mecanização, fácil manejo, a infiltrabilidade da água ela é excelente. A granulometria ela é a mesma entre os horizontes, inclusive até existe uma dificuldade na identificação dos horizontes, porque eles são bem similares entre si, tá? Justamente porque é um solo antigo, é um solo bem formado, bem drenado e assim por diante. Permite mecanização, entretanto, são pobres quimicamente. Por que são pobres quimicamente? Porque são solos bem drenados, ou seja, no processo de drenagem, de lixiviação, foi arrastando os nutrientes que tinha nele. Então, ele é um solo pobre, ele não vai ter bases, uma alta elevação por base. Por isso que os nossos solos e os solos cerrados são o quê? Naturalmente ácidos, são ricos em alumínio. Por quê? Porque a maioria dos solos cerrados são latossolos. Beleza? Vamos lá, então, na nossa caracterização. São solos muito intemperizados, dentro do processo cronológico de formação de solos, o agrupamento mais antigo. A ocorrência do relevo tende ao plano, como eu mostrei aqui na imagem, um relevo bem plano, certo? Uniformidade da cor ao longo do perfil, então você não tem uma diferenciação, uma distinção, igual, por exemplo, vou pegar aqui, ó lá, ó, marrom claro, marrom amarelado. Então, você percebe uma diferença gradual na coloração. Diferente do solo cerrado, do solo latossolos. Ó. Uma coloração mais homogênea no perfil.
Possui mais que 15% de argila, podendo chegar a mais de 90%, dependendo do material de origem. Entretanto, os nossos solos cerrados são solos bem arenosos, tá? Eles têm baixo teor de argila, os solos aqui da nossa região. São pobres quimicamente, como eu falei para vocês, porque como houve remoção de base sílica, então o que resta para nós é só o hidrogênio, H+, que vai lá refletir no pH, então são solos ácidos, e um alto teor de alumínio. São solos, então, muito profundos, aprofundos, facilidade de trabalho com máquinas, mesmo estando úmido, baixa retenção de água, por quê? Porque ela infiltra facilmente, mas com excelente permeabilidade, no geral, compostos como solos arenosos, tá? Aí, pessoal, olha só, esses solos, os latossolos, são ideais para a agricultura, ideais. Por quê? Porque permite manejo, fácil mecanização, fácil operação agrícola, para plantio, para tudo. São solos bem drenados, não tem tantos problemas de erosão, entretanto, óbvio que você vai ter que utilizar práticas conservacionistas, porque se você não também conservar esse solo, ele também vai ser facilmente erodido, mas ele tem menor propensão à erosão quando comparado aos outros, mas também ele vai ser erodido se você não proteger ele, né? Óbvio, mas ele tem menor propensão, tá? Entretanto, eles são solos pobres, ou seja, a fertilidade deles é ruim. E aí, aqui embaixo, coloca assim, ó, após correção da acidez, com a calagem, né, a partir da calagem, né, a correção da acidez e a neutralização do alumínio tóxico com a calagem e a adubação, né, via fertilizantes, se tornam adequados para a agricultura, pecuária e silvicultura, com resultados excelentes, particularmente quando irrigados. São os solos mais procurados pelo agricultor tecnificado. Então, quando a gente fala aí de grandes fazendas ou grandes propriedades rurais, né, aí no estado do Mato Grosso, né, fazendas com mais de 100 mil hectares, de 10 mil hectares para cima, etc., são fazendas em que, na sua maior proporção, são latossolos. Por quê? Porque é um solo extremamente fácil para operação agrícola. Beleza? Certo, pessoal? Então, para a gente fazer a finalização da nossa aula, então, eu queria, então, retomar a aula fazendo a pergunta, que é, beleza, então por que é importante a gente saber qual tipo de solo, por que eu tenho que saber identificar um solo, por que eu tenho que saber identificar se é um neossolo, se é um cambi-solo, se é um argissolo ou se é um latossolo? Qual a importância dessa aula aí para as atividades produtivas aí, principalmente na agricultura, para o estado do Mato Grosso? Simplesmente por conta do zoneamento ecológico e econômico e definição da aptidão agrícola. Então, não adianta eu querer plantar soja no neossolo, que não vai dar certo. Não adianta eu querer, ou melhor, eu vou querer colocar pastagem no neossolo, sabendo que culturas anuais como algodão, arroz, soja, milho, se desenvolveriam muito melhor neles. Então, é o que eu chamo de zoneamento ecológico e econômico para o estado do Mato Grosso, definindo, então, áreas de aptidão agrícola, onde eu sei que solos mais propensos à aptidão agrícola eu considero como boa, solos aí intermediários como regular, depois restrito ou inapto, como, por exemplo, o neossolo. E é óbvio que, além do critério tipo de solo, também tem fatores climáticos envolvidos, logística, socioeconomia, etc. E a partir desses critérios, eu então defino zonas de aptidão de uso do solo. Né? A partir desses critérios, eu defino então aqui as minhas zonas de aptidão. Então, esse mapa aí, pessoal, ó, é um mapa de aptidão agrícola para o estado do Mato Grosso, onde a região verde são regiões ideais, indicadas para o cultivo agrícola, e regiões vermelhas são regiões onde não tem nenhuma zero aptidão para o cultivo agrícola, que são regiões onde eu tenho mais neossolo, regiões montanhosas, etc. Certo? Então aí está basicamente uma definição do mapa. Então essa aula ela serve também para isso, para construir esses mapas de aptidão agrícola, e também não só por isso, para mim saber fazer um redesenho da minha propriedade e saber onde eu vou plantar o quê,
como eu vou fazer meu melhor aproveitamento e eficiência do meu solo e assim por diante. Beleza? Certo, pessoal? Alguma dúvida, crítica ou sugestão aí que vocês queiram comentar? Sim ou não? Não, professor, tranquilo. Da minha parte. Por Ó, enquanto a galera não. tá... Não? Então, a gente encerra a aula aqui, tá? Essa aula de hoje a gente encerra. Vou parar a gravação, tá? Porque... Cadê? Vou parar a gravação, porque a gente já